Bom dia a todos e a todas. Agradecer a presença de todos, inclusive o pessoal do serviço que está em peso aqui do programa de AIDS. Agradecer, então. E vou passar a palavra para o Luiz Augusto, que é professor aqui do nosso programa, professor da UFBA, que vai coordenar a sessão e apresentar a nossa ilustre convidada de hoje, da prata, não ouro da casa. Então, por favor, Guga também, enfim, da equipe. Bom dia a todas e a todos. É um prazer, primeiro, estar coordenando essa sessão. É sempre um prazer estar aqui no Instituto e nessas sessões científicas, enfim, oportunidade para conversar, debater. E um prazer por estar apresentando aqui uma parceira de trabalho, né, uma amiga, já trabalhamos aí há bastante tempo. E nem sou minha professora, mas abafa o cara. Muito querida, e começamos a trabalhar em 2000, por aí, né? Inês é epidemiologista, com mestrado e doutorado nos Estados Unidos, né? Vem trabalhando com HIV/AIDS, com doenças infecciosas, AIDS e outras doenças infecciosas já há bastante tempo. Tem desenvolvido trabalhos que são muito importantes no país, quer dizer, ela tem liderado, junto com outros colegas, pesquisas com uma metodologia para populações de difícil acesso, que é o RDS. Né? Ela tem agora, fez um RDS muito importante, com homens que fazem sexo com homens, mulheres trabalhadoras do sexo, fizemos agora também pop trans, com travestis transexuais. Agora inicia mais uma etapa também de outros RDS, 3 RDS também com essas populações de difícil acesso. E vem por aí também uma discussão que está aí também na agenda do dia, que é com as novas tecnologias de prevenção, né, que vai ser também tema da discussão de Inês hoje aqui na PO, que são uma delas, a PrEP e a PEP. Né. Então, tem projetos aí também de implementação acontecendo no país, pensando aí, dialogando com outros projetos internacionais, e agora também, de fato, tem uma promessa, algo que realmente vai se concretizar, que é a implementação, né, do uso da PrEP. Já tem a PEP, o uso da PrEP também nacionalmente. Então, a gente também vai começar agora, Inês também vai estar, junto com outros colegas, também liderando o projeto também aqui com adolescentes. Podemos até já antecipar, porque vem aí algo que já vem também com a Unicef, vai acontecer, né? Enfim, então eu queria convidar a Inês, chamar, né, para a sessão, e aproveitem. Eu acho que vai ser um espaço bastante interessante para conhecer algumas novidades, que são das novas tecnologias de prevenção, e com a grande questão que ela traz hoje, para a gente pensar, é possível eliminar a transmissão do HIV? Bom, então vou convidar a Inês, a professora Inês Dourado, para dar início, né, à sessão de hoje. Então, bom dia. Eu queria agradecer primeiro a Luiz Eugênio por ter nos convidado para apresentar esse tema. Eu acho que quando a pós-graduação nos convidou, eu achei muito oportuno, porque tem muita novidade em relação às novas tecnologias de prevenção e tem essa pergunta no ar. Inclusive, a Abrasco, via o novo presidente, eu até falei com o Luiz Eugênio, também tem convidado alguns pesquisadores para falar se a cura da AIDS é possível, né, nos dias de hoje. E, claro, agradecer muitíssimo a meu grande parceiro aqui, Guga, né, professor Luiz Augusto. A gente vem trabalhando junto já há bastante tempo e tem sido uma parceria muito interessante e que vem se fortalecendo, né, Guga, ao longo do tempo, não só através da amizade, mas através desses trabalhos que a gente tenta fazer da melhor forma possível. Mas hoje eu não vou falar das nossas pesquisas, eu vou falar do que está posto hoje no cenário nacional e internacional em relação às novas tecnologias de prevenção e essa meta, ou metas, dos organismos internacionais, no sentido de, será que é possível a gente chegar em algum momento da história
e ter gerações livres do HIV. E isso veio muito a partir da conferência em Washington, em 2012, quando agora a candidata ao governo americano, Hillary Clinton, participou dessa reunião. Ela sempre congrega um número grande de admiradores, e foi ela, pela primeira vez, que, pelo menos com grande público, falou dessa possibilidade da cura da AIDS. Né? O Bill Clinton, após sair da presidência dos Estados Unidos, a organização, né, que ele lidera trabalha muito com as questões de HIV/AIDS, principalmente na África, mas também em outros países. Ele visitou o Brasil várias vezes, e a Clinton Foundation, ou a Fundação Clinton, trabalha muito nessas questões. Então, a Hillary estava lá muito bem assessorada, com informações muito novas, e Washington, a cidade de Washington, tem feito um trabalho brilhante. Por exemplo, tem já 4 ou 5 anos que não nasce nenhuma criança soropositiva com HIV. Então, a prevenção da transmissão vertical lá é muito intensa. Há uma desproporcionalidade muito grande da epidemia de AIDS na cidade de Washington, que atinge muito as pessoas negros e pessoas de baixa renda. Então, ela trouxe muitos elementos do programa de prevenção de Washington e começou, então, a se falar sobre a possibilidade da cura da AIDS. Então, a gente vai falar um pouco dos de como, o que caminhamos, da onde viemos e aonde estamos em termos da epidemia de AIDS. Então, são 35 anos de epidemia de AIDS. Aqui está o Michael Gottlieb, que ele foi o primeiro médico, né, a identificar os 5 casos de pneumonia pelo pneumocystis carinii. Vários de vocês devem se lembrar, em junho de 1981, e isso foi publicado naquele jornal do CDC, chamando a atenção que alguma coisa nova estava no ar. Só lembrando que continua a existir um número muito grande de infecções no mundo, né? E vocês estão vendo aqui que a África, principalmente abaixo do Saara, é extremamente atingida por essa epidemia, mas também vários lugares, o sudoeste da África, a Austrália, e com uma estimativa de ocorrência de 6.000 novas infecções por dia. Então, ainda é uma epidemia que está conosco e que ocorre cotidianamente, com grandes números, mais em algumas regiões do que outras, né, mostrando a desigualdade que tem a ver com uma série de questões, uma série de fatores. Próximo. E mostrando também hoje que há uma parte da população que preocupa muito o mundo e vários locais do mundo, que é o crescimento muito grande hoje de número de casos entre adolescentes e adultos jovens em várias regiões do mundo. E aqui no Brasil, onde há uma diminuição em outros grupos, cresce em adolescentes masculinos que se auto-identificam como gays. Então, aqui há uma preocupação, porque vocês veem que há um decréscimo em crianças, né? Essa linha em azul, no mundo todo, há um decréscimo por conta da prevenção da transmissão vertical, mas esse decréscimo não é seguido pelos adolescentes e por adultos jovens. Próximo. Aspectos importantes da resposta brasileira ao HIV/AIDS, que, infelizmente, algum desses aspectos não se mantém no dia de hoje. Temos um outro Brasil, né, com recuos muito grande em vários avanços da concepção de políticas. Então, começou o programa com uma fortíssima participação da sociedade civil. Então, o programa brasileiro sempre foi muito bem reconhecido por isso. Um maior equilíbrio entre ações de prevenção e tratamento, sempre baseado nos princípios dos direitos humanos e completamente integrado ao Sistema Único de Saúde, e isso faz muita diferença quando a gente olha a resposta ao HIV/AIDS em vários outros países. Na África do Sul, por exemplo, a gente não tem muita ideia como é que as políticas são, de fato, implantadas ou implementadas
num país onde não tem um sistema de saúde organizado, né? Em um país onde tem tinha uma prevalência de quase 30%, hoje está em 15%, mas não é muito bem conhecido como é que as coisas acontecem em termos de saúde em alguns países onde a epidemia é extremamente grave. Próximo. As metas, então, estamos chegando nas metas atuais. Então, essas são metas do braço da Organização Mundial de Saúde para a AIDS, que se chama UNAIDS, no inglês, ou ONU-SIDA, né, em português. Então, que 90% das pessoas que se acham em risco acrescido para o HIV conheçam o seu estado sorológico, ou seja, isso quer dizer diagnóstico precoce em termos de testagem, acesso ao teste para o HIV. Que 90% das pessoas que sabem do seu estado sorológico, elas estejam em tratamento. Então, uma vez com o teste positivo, a ligação com o serviço de saúde tem que ser imediata. Essa é meta, todas essas são metas. Que 90% das pessoas em tratamento sejam aderentes ao tratamento, então, a adesão é importantíssima, adesão ao uso dos antirretrovirais, e que essas pessoas aderentes ao tratamento atinjam uma carga viral, ou seja, que a quantidade de vírus circulante seja indetectável. Porque a gente vai falar daqui a pouquinho que tratamento também é prevenção. Carga viral indetectável, a chance da pessoa transmitir para outro é muito baixa. Então, aqui está tratamento como prevenção, foco nas populações-chave. Populações-chave são aquelas comunidades com risco acrescido e maior prevalência do HIV. Então, hoje, a política é focada em alguns grupos. Incremento da testagem e das estratégias de testagem. Hoje há uma gama de possibilidades de testagem, com unidades móveis, vocês devem se lembrar da Copa e agora nos Jogos no Rio de Janeiro, que é o Quero Saber, o Fique Sabendo, com testagens sendo realizadas por organizações da sociedade civil, vou falar do Viva Melhor Sabendo, mas em vários outros locais, essa ideia da testagem que a gente tinha sempre, o Centro de Testagem Anônima, as unidades, né, que começou com o Centro de Testagem e Aconselhamento, que começou com o Centro de Testagem Anônima, e continua existindo com a exigência de pré- e pós-aconselhamento, mas isso está mudando. A ideia de se fazer testagem no Brasil, por exemplo, já foi aprovado o teste para ser comprado na farmácia. Então, as pessoas já no futuro bem próximo aqui no Brasil, vão poder comprar seu teste e se testar em casa. E aí vem essa pergunta, o fim da epidemia da AIDS, será que com programas, com estratégias definidas, com pessoas testadas, recursos suficientes para tratamento, que vai implicar no maior número de pessoas em tratamento, isso será igual ao fim da epidemia, ou em níveis aceitáveis, né, que a gente possa falar de um controle dessa epidemia próximo. Aqui o atual é o Fábio Mesquita, coordenador, diretor do Departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Agora não é só DST, HIV, AIDS, também está acoplado às hepatites virais. E essa é a ideia de que a comunidade está também realizando o teste para HIV. Isso é controverso, né? Não é uma coisa que quem milita na reforma sanitária e na área da saúde acha que é a melhor estratégia, mas é uma estratégia que está aí. O mais importante, eu acho que nessa discussão, é justamente dar maior acesso, aumentar o diagnóstico precoce do HIV. E já há estudos em andamento mostrando que testagem realizada por pessoas da comunidade, elas têm tido sucesso, né? Então, o Brasil está nessa experiência com esse projeto que se chama Viva Melhor Sabendo, com foco nas populações trans, que é travestis, principalmente travestis e mulheres transexuais, gays e outros homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas e trabalhadores sexuais.
E o rastreamento é feito com fluido oral. Não é teste rápido com aquela gotinha de sangue, mas esse é feito pela comunidade. E aqui eu vou falar um pouco sobre vários desses aspectos do panorama atual da prevenção do HIV, mas lembrando que sempre tivemos um foco grande no uso de preservativo masculino, depois o preservativo feminino, aconselhamento e testagem para HIV sempre foi muito associado à testagem, a questão do aconselhamento. Um tempo que é muito controverso a questão das intervenções comportamentais, com a ideia de seja fiel e abstinência, né? Isso na África, né, em Uganda, em alguns países da África, isso teve uma discussão muito forte. E aqui as novidades, né, o tratamento como prevenção, a profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição, que vai ser foco dos próximos slides. Em alguns países, a circuncisão masculina ela é bastante afetiva, como em alguns países da África, e a questão dos microbicidas para as mulheres é sempre algo que as pesquisas nunca tiveram um financiamento muito grande, mas há resultados que mostram que sim, que microbicidas seria muito importante da gente ter resultados com efetividade alta, porque seria uma tecnologia que as mulheres teriam o controle, teriam o poder sobre essa tecnologia. Mas o uso de microbicidas é sempre algo que a efetividade nunca foi muito alta. Próximo. As 4 oportunidades de prevenção. Então, temos a pré-exposição, onde pode-se fazer a prevenção através de comportamento, vocês devem se lembrar, sexo seguro, né? Conhecer as pessoas, a gente vai falar o que é essa ideia do sexo seguro, o que é que as comunidades, principalmente as comunidades gays, elas interpretam como sexo seguro. Questão estrutural, né? Mexer um pouco na estrutura, isso para o Brasil e para vários países da África é muito importante, mas as intervenções estruturais, infelizmente, não têm também evidências medidas pelos ensaios clínicos randomizados. Então, há um foco grande nas intervenções biomédicas, muito focado no indivíduo, né? Então, não mais agora, toda a responsabilidade é em cima do indivíduo, não da sociedade, que é o que está no momento atual, é isso que está rolando. Os métodos de barreira, como os preservativos, a prevenção de outras doenças sexualmente transmissíveis, principalmente como a sífilis, e a gente está vendo aí a sífilis gritando, né, a epidemia de sífilis aí graçando no nosso país e em outros países, sífilis congênita aí aumentando de uma forma assustadora, mas em muitas populações os índices são altíssimos de sífilis. A circuncisão, como eu falei, ela é efetiva em alguns países, principalmente em países onde a transmissão heterossexual é a mais importante. Na exposição, quer dizer, nas chamadas preliminares ou durante o sexo, é possível se pensar nos microbicidas, também no preservativo e no tratamento como prevenção. TARV é a terapia com antirretrovirais. É o que essas letrinhas que a gente usa, o acrinômio para chamar TARV, que quer dizer terapia com uso de antirretrovirais. E a gente vai falar sobre isso porque é o uso de tratamento como prevenção. Depois da exposição, né, pós-sexo, também o tratamento com antirretrovirais, e aqui eu vou descrever para vocês, em linhas gerais, que a gente tem muita coisa a cumprir, o que é a profilaxia pós-exposição. Uma vez infectado, tratamento, a prevenção de outras doenças oportunísticas e a redução da infectividade em pessoas soropositivas, buscando o aumento da qualidade de vida, buscando redução da transmissão do HIV para parceiros e parceiras. Então, hoje, o foco, né, de muitos países e de muitos programas está sendo olhar os dados que existem no que está sendo chamado da cascata do cuidado.
né? Então, aquela ideia de olhar os dados antigamente como curvas de incidência, tudo isso ainda tem, mas tem agora um foco de se olhar a cascata do cuidado por conta da meta 90, 90, 90. Então, o que é a cascata do cuidado? É ter esses gráficos, e isso está sendo feito para o mundo inteiro, por subpopulações, por subgrupos, em cidades e diversos países, que cada cidade, cada localidade, cada estado deve ter a sua própria cascata do cuidado. Então, é olhar, isso é para o mundo, tá? E isso se reproduz nos vários locais e municípios que têm dados, nos vários estados, nos vários países, onde esses dados estão disponíveis. Mas isso, o Levi aqui, ele fez isso na última conferência da International AIDS Society, mostrando que essa é a estimativa, né, da Organização Mundial de Saúde, da UNAIDS, do número de pessoas HIV positivas, lembro aqueles slides que eu mostrei a vocês no início, e que daqui 90% dessas pessoas estejam diagnosticadas para o HIV. Isso é que é 90% da estimativa de pessoas que estão com o vírus, que se conheça, que as pessoas conheçam o seu estado, não só as pessoas, mas os serviços de saúde, o sistema de saúde conheça essas pessoas para se fazer alguma coisa no sentido de aproximá-las dos serviços de saúde. Então, aqui, quantos milhões seriam se 90% dessa estimativa de quem é positivo for diagnosticado? O segundo alvo desses diagnosticados se aproximem do serviço de saúde e iniciem o tratamento, e desses em tratamento atinjam a supressão viral, através da adesão ao uso de antirretrovirais de primeira linha, que eu vou falar as três drogas de primeira linha que hoje existem. São as metas? Não, aqui é o seguinte, são as metas. E ele fez, a partir da estimativa do número de pessoas que a Organização Mundial de Saúde estima, do número de pessoas positivas no mundo, 36 milhões de infectados pelo HIV no mundo, não são com AIDS, são infectados. Podem ter AIDS, não ter AIDS, não é o que é o pool de infectados, a estimativa do pool de infectados no mundo, tá? E que desses aqui, claro que tem desses, as pessoas não sabem que são soropositivas, uma parte pode saber, outra não saber. Ele construiu a teoria da cascata do cuidado, quanto a gente tem que trabalhar no mundo para chegar, né, a ter 26,9 milhões de pessoas em supressão viral. Certo? É um grande trabalho pela frente. Vamos chegar a isso? O que é que precisamos fazer para chegar a isso? Tá? Próximo. E aqui vocês estão vendo as falhas. Não é perfeito. Nós só sabemos que tem 32% de pessoas em supressão viral. Isso, num país como os Estados Unidos, está em torno de 35%. Aqui no Brasil, há uma estimativa que vários de nós achamos que é bastante otimista, que isso está em torno de 45%, né, de supressão viral, mas vários de nós interpretam que é um otimismo enorme, baseado nos dados que existem para o país, mas que esses dados precisariam ser refinados e, claro, precisariam ser olhados para contextos locais, né? Porque esse país imenso não representa os contextos locais. Então, aqui, esse é um gráfico que esse pesquisador mostrou de que, sim, tem 36 milhões, mas nós só sabemos que só 53% sabe que estão com o vírus. Somente 41% estão em tratamento. E somente 32% atingiram a supressão viral. Isso é muito pouco, muito, muito longe para se pensar na cura da AIDS ou no mundo livre do HIV, né? Então, muito trabalho pela frente. Então, vamos falar agora, vocês já viram as metas, viram como nós estamos,
né, qual é o trabalho todo que está sendo feito, qual é a demanda que esses organismos internacionais impõem aos vários países, às vezes de forma democrática, discutindo, às vezes goela abaixo, os colegas aí podem falar que estão aqui, mas, então, isso é o que está posto, né, é o que se fala, é a mensagem, é o marketing, quando a gente olha os vários sites, os vários documentos, né? Então, é uma meta a ser atendida. Tem coisas extremamente interessantes, extremamente avançadas, mas, por outro lado, tem toda a questão dos contextos locais, de como as coisas funcionam no dia a dia. Então, vamos falar um pouco, voltando agora para se falar dos métodos de prevenção que a gente tem e que são extremamente importantes, que essa discussão, não só a existência desses métodos, mas a discussão se como implementar novos métodos e combinar com métodos que já existem, que se fala muito da tal prevenção combinada. Então, se combina com o quê e com quem? O que é essa prevenção combinada? Então, preservativos, um dos métodos mais antigos de prevenção de gravidez de DST, usado extensivamente na prevenção de DST durante a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. Então, a partir daí, se começa a ter notícias, não quer dizer que foi lá nos Estados Unidos o primeiro local a ser usado, mas aonde se teve notícias de um uso bastante ampliado. E, com o advento da AIDS, houve uma promoção extensiva para o uso do preservativo, da camisinha, para a prevenção do HIV. A aprovação do preservativo feminino foi em 1992 e se usa, né, se traz a informação da efetividade do preservativo para o HIV baseado nessa estimativa, né, de prevenção do método como método anticoncepcional, prevenção da gravidez, né? Então, que é bastante alta. Não é perfeito, não é 100%, mas é bastante alta. Mas varia de 85% a 98%. Então, ele não é um método de barreira, é efetivo, mas não é perfeito. Próximo. Mas outras estratégias, com toda a ênfase em marketing, o marketing durante os anos 90 foi imenso no uso da camisinha. Há outras estratégias usadas pelas comunidades mais afetadas, como, por exemplo, a ideia do comportamento soroadaptativo. Hoje isso tem sido muito falado, principalmente pelas comunidades gays, isso começou muito nos Estados Unidos, que é qualquer tentativa de reduzir o risco da transmissão do HIV através da alteração do comportamento sexual segundo a sorologia do parceiro. Então, se decide, né, uma prática sexual protegida ou não protegida, a depender da sorologia do parceiro. Então, se fala em restringir o sexo anal desprotegido, sem o uso do preservativo, a parceiros sexuais anais que têm a mesma sorologia que a pessoa. Próximo. Aí se chama de soroposicionamento ou soroconcordância, que corresponde a sexo desprotegido com parceiros sexuais da mesma sorologia. Do inglês, serosorting. O soroposicionamento, que é ter relações receptivas somente com parceiros sexuais HIV negativos. Há toda uma negociação, ou ter relações insertivas com parceiros de sorologia desconhecida ou positiva, já que a receptiva tem maior risco do que a insertiva. Então, são outras formas negociadas pelas comunidades. Próximo. As comunidades são sempre muito criativas, né? Então, uso ou não uso da camisinha? Então, por que não se usa? Porque alguns usam. Porque tem gente que diz, não vou usar. E isso é importante, porque a gente vai falar de profilaxia pré-exposição. Tá? Então, enquanto que a adoção do uso da camisinha parece seguir escolhas mais racionais, episódios de não uso parecem seguir escolhas menos racionais, como a paixão, o calor do momento, socioculturais, como estigma, relações de poder, e programáticos, desde a falta de insumo até todas as barreiras de acesso
ao serviço de saúde, que a gente sabe que essas barreiras podem ser maior ou menores, a depender de grupos populacionais. Próximo. A PEP, o que é a PEP? É a profilaxia pós-exposição. É uma forma de prevenção usando medicamentos que fazem parte do coquetel. Coquetel é uma palavra, né, mais antiga, né? Mas ela serve aí, né, querendo dizer, um grupo de medicamentos utilizados no tratamento da AIDS. É indicado para pessoas que possam ter entrado em contato com o vírus recentemente, através da exposição ocupacional, então, acidentes perfurocortantes entre profissionais de saúde, ou pela exposição não ocupacional, a exposição sexual ocorrida em caso de sexo sem camisinha, violência sexual ou quando a camisinha se rompe. Então, essa nova portaria, o novo protocolo, que antes era um protocolo para acidentes perfurocortantes e um protocolo para questões sexuais. Agora está tudo junto num único protocolo. Esses medicamentos precisam ser tomados por 28 dias, sem parar, para impedir a infecção pelo vírus. Próximo. No caso de um contato com o vírus, a pessoa deve buscar um serviço credenciado e, através da portaria, o primeiro serviço é o serviço de urgência, que, pasmem, numa violência sexual, quem atende a primeira pessoa, já, às vezes, eu tenho ouvido falar, é o vigilante. Aqui em Salvador, não sei de outros locais, aí depois na discussão as colegas podem dizer se é ou não, mas eu vi um pouco do fluxograma, que o primeiro encontro é com o vigilante de alguém que sofreu uma violência sexual. Porque o uso dos medicamentos deve começar o mais cedo possível. O ideal é tomar a medicação em até 2 horas, seja, se não usou a camisinha, depois se arrependeu, se a camisinha rompeu, ou acidente perfurocortantes, ou numa violência sexual, que tem uma série de critérios dentro do protocolo, que não vai dar tempo da gente aqui olhar todo o protocolo no detalhamento. Então, quanto mais cedo, melhor. Isso é o que se sabe, né, da efetividade. Por outro lado, tem toda a questão da organização dos serviços, e a gente sabe de vários relatos, a via crucis que as pessoas passam para conseguir acesso à profilaxia pós-exposição. Desde o preconceito estampado do profissional, transou sem camisinha, camisinha rompeu, né, a questão da culpabilidade. Veio buscar o quê? Por que está aqui? Porque está procurando, né, essa profilaxia, se na hora não usou. Né? Nós temos vários relatos das dificuldades que as pessoas, principalmente pela transmissão sexual, pelas questões de relações sexuais, encontram do acesso à PEP. Quando é acidente perfurocortante, é mais fácil, mas as questões relacionadas a sexos, muito mais difícil. O profissional de saúde avaliará o risco que a pessoa teve na relação sexual e informará ao médico que indicará ou não a PEP sexual baseada no grau de risco de exposição a HIV. Próximo. Esse é o protocolo, está disponível na página do Ministério da Saúde, é o novo protocolo. Próximo. Volte um pouquinho, Bia. Aqui vocês podem encontrar, quem tiver interesse de ler detalhadamente, é www.aids.gov.br e está disponível para baixar em PDF. Próximo. Tratamento como prevenção. Né? Então, saiu alguns anos atrás na revista Science, vocês sabem que a revista Science tem bastante prestígio como uma revista científica, dizendo que os resultados do tratamento como prevenção se junta, né, aos esforços de eliminar essa epidemia no mundo. Próximo. Então, é a estratégia testar e tratar. Isso aqui é tratamento como prevenção. Antigamente, né, não é muito antigamente, poucos anos atrás, só tratava no mundo e no Brasil, nos Estados Unidos. No mundo eu não diria, mas não todo mundo, porque nos Estados Unidos faz as coisas um pouquinho diferente, o sistema é bem diferente, as pessoas discutiam com o seu médico se trataria com outros níveis de células CD4. Células CD4 são aqueles linfócitos que são usados para monitorar clinicamente alguém que tem HIV
juntamente com a carga viral, que é a quantidade de vírus circulante na corrente sanguínea, né? E, então, se tratava, com as células CD4, de 350 ou menos, quando o indivíduo também já era classificado como um caso AIDS. Depois começou a se tratar com 500 células de CD4. E agora é a qualquer nível de célula CD4. Então, recomendar o uso de antirretrovirais, essa é a estratégia, no ato do diagnóstico da infecção do HIV, independente da contagem de células CD4 e da carga viral. É preconizado 3 antirretrovirais chamados de primeira linha, distribuído, né, acesso universal ao medicamento, continua na rede pública, e os 3 medicamentos são 3 antirretrovirais potentes, tenofovir, lamivudina e efavirense. Esse esquema terapêutico só tem agora, em um comprimido só. Era até pouquinho tempo 3 a 4 comprimidos, agora um comprimido só. Vocês imaginem o avanço quando se chegou a tomar no passado 18 comprimidos e agora é um comprimido só. Então, os avanços tecnológicos são enormes. Próximo. E esse foi o estudo, eu não vou entrar em detalhe, mas é o estudo chamado START, que nos deu, né, as evidências científicas, é um estudo randomizado, clínico randomizado, onde se comparou, né, o N era de 5.000, quase 5.000 indivíduos, com um grupo onde fez uso imediato de antirretrovirais, eram indivíduos com contagem de células CD4 acima de 500 e que ainda não tinham tomado nenhum antirretroviral, e comparado com outro grupo, não que tomou placebo, mas é retardado o tratamento, né, após 48 semanas de segmento do primeiro grupo. Então, esse foi o chamado estudo START, que mostrou uma efetividade altíssima, próximo. É um padrão, e também tem muitas questões de você não dar o tratamento para outro grupo quando se sabe que um tratamento funciona. Então, só foi um tratamento retardado ao outro grupo. Um começou imediatamente, né, são todos com células acima de 500, quando não se era recomendado totalmente a tracalibra, que eu disse que era 350. Né? Então, se começou acima de 500, qualquer nível de célula, e o outro grupo só começou 48 meses depois. Aqui é para provar que essa estratégia, de fato, de fato, aqueles que fizeram uso imediato, vocês estão vendo ali, não representaram eventos complicados de AIDS, nem AIDS, ou tiveram num segmento muito menor. Essa é a curva de Kaplan-Meier, mostrando de que quem fez uso imediato teve esses eventos numa menor proporção, ou ao longo do tempo, né? Não é nem em proporção, mas ao longo do tempo foram retardados neles a ocorrência desses eventos. Está claro isso? Naqueles a curva é maior, ou seja, aconteceram eventos neles mais precocemente do que nesse grupo onde o tratamento foi imediato. Próximo. Então, dilemas. Né? Então, eu peguei aqui uma fala de uma pessoa vivendo com AIDS, que diz: tratamento precoce das pessoas vivendo com HIV/AIDS não pode ser recomendado apenas para proteger a saúde da população HIV negativa. As pessoas querem ficar livres de doença, sim, mas também querem liberdade de decidir quando e como e quando serão tratadas e cuidadas. Aqui, de uma infectologista no Rio de Janeiro, é preciso reconhecer que o tratamento é um recurso importante. No entanto, a doença é uma experiência muito particular. Como será o acompanhamento das pessoas? Quem vai monitorá-las? Que tipo de atenção será oferecido? Como será o processo de adesão? Como a rede pública vai absorver tantas pessoas? A infraestrutura que suporte? Acredito que temos muitos desafios pela frente. Já essa discussão está aí na ordem do dia, do testar e tratar, e está se deixando muito que o profissional que cuida daquela pessoa discuta com seu paciente
a decisão de quando iniciar, se esse indivíduo está bem e tem células CD4 elevadas, né? Não pode negar essa informação às pessoas. Essa informação tem que estar disponível para todos, de que existe hoje na rede pública a recomendação de tratar em qualquer nível de célula CD4. E a decisão é pessoal, numa relação com a quem está fornecendo esse cuidado, mas há toda essa discussão do lado das pessoas que vivem, do lado do serviço, do lado de quem está prescrevendo essas medicações. Próximo. Profilaxia pré-exposição. É uma estratégia de uso de antirretrovirais por indivíduos não infectados. É tratar pessoas soronegativas. Tá? É como um pouco uso de anticoncepcionais para prevenir a gravidez. Você tem um medicamento, né, fazendo uma analogia, aqui para quem não tem infecção, para quem não é doente, para quem é sadio. Mas sobre risco de adquirir a infecção pelo HIV. Não é para todo mundo, tem critérios bem estabelecidos, que nós vamos ver. Próximo. Então, é o uso de 2 antirretrovirais bastante potentes, que é o tenofovir em 300 miligramas, combinado com emitricitabine, em uma pílula, uma vez ao dia, por via oral, para pessoas soronegativas, e o nome comercial se chama Truvada. Por que usar, então, o Truvada se existe o preservativo? Vamos deixar para a discussão. Próximo. E esse aqui é só mostrando a vocês que vários estudos foram feitos no mundo para chegar à efetividade, o que hoje a gente conhece como a altíssima efetividade dessa medida. E esse estudo aqui, chamado de IPREX, num primeiro momento forneceu uma taxa de efetividade de 42%, mas depois, numa reanálise entre aqueles aderentes, realmente aderentes aos antirretrovirais, medido por testes laboratórios, isso foi para 96% de efetividade dessa medida. Outros estudos feitos só com mulheres, o VOICE na África, ou o Parkinson com casais sorodiscordantes, não mostraram efetividade tão elevada. Próximo. Então, esse estudo, agora voltando aos estudos mais fortes, só chamando a atenção de vocês, tem um PROUD, viu, Darcy? Claro, teria que se chamar PROUD, um estudo na Inglaterra, né? PROUD. Foi feito com 545 homens que fazem sexo com homens soronegativos, que também é a mesma coisa que uso imediato e depois o uso com 48 semanas, que é o que se chama deferred, né? É uso imediato ou deferred, com um retardo. E entre aqueles que reportaram sexo anal desprotegido nos últimos 90 dias, e aqui o importante é que se atingiu uma eficácia de 86%, e esse estudo demonstrou também, que é uma preocupação muito grande, que se entre esses indivíduos que devem tomar essa medicação, se as pessoas vão fazer o que é chamado compensação de riscos. Quer dizer, uma vez se sentindo protegido, não vão usar mais nenhum preservativo, vão aumentar o número de parceiros, enfim, há toda uma discussão, e esse estudo, então, demonstrou que na vida real das pessoas, não foi um ensaio clínico como o IPREX, o uso da PrEP não contribuiu para o aumento de práticas de maior risco para o HIV. Próximo. Esse é o HyperGay, é um estudo, não vou entrar também tanto em detalhe, mas é um HyperGay, um estudo na França, claro, tinha que ter esse nome, aonde foi apropriado para indivíduos HSH de maior risco para o HIV, que com práticas de sexo anal desprotegido, acho que foi nos últimos 6 meses, com 2 parceiros, e aonde o estudo, o desenho era que esses indivíduos iniciaram o tratamento, ou seja, na demanda, ou seja, na demanda, ou seja, vocês vão ver em episódios em momentos que esses indivíduos
achavam que deveriam tomar essa medicação. É um estudo bem criativo esse, com resultados interessantíssimos. E o grupo de comparação era um indivíduo que aqui só fez uso de placebo antes e depois do sexo, mas também tem todo esse pacote de prevenção, que é aconselhamento, testagem para outras DSTs, uso de preservativo enfatizado, vacinação para hepatites, uso de PEP. Em muitos desses estudos se faz a implementação da PEP, e esse estudo também mostrou uma eficácia, ou seja, a incidência de HIV foi muito menor naqueles que fizeram uso do tratamento. Próximo. Aí eu vou passar um pouquinho, que é muito mais sobre o hipergay, e a gente não vai ter muito tempo. Volte só um pouquinho, que aqui vocês estão vendo de que houve uma redução, né, da incidência bem maior nesse grupo que tomou a PrEP do que no grupo placebo, indicando uma redução do risco relativo de 86%. Próximo. Pode passar. Então, em 16 de julho de 2012, o Truvada foi aprovado pela Anvisa americana, né, que se chama dos Estados Unidos, o FDA, foi aprovado, então, para a prevenção do HIV em alguns grupos populacionais. Próximo. Próximo. Ele é bastante bem tolerado, pode ir, e com efeitos colaterais muito pequenos, com alterações renais e alterações ósseas, que uma vez o indivíduo suspendendo a medicação, essas alterações desaparecem. Então, os efeitos colaterais são mínimos, o que isso é muito bom para alguém que vai tomar durante um período, né? Alguém está numa relação casual durante um tempo, vai tomar durante o período. Depois se casa, ou depois tem uma relação, né, monogâmica, fixa, resolve não usar a PrEP. Então, a PrEP não é para sempre, né, mas é por um período de tempo, e as alterações, então, os efeitos colaterais são pequenos. Próximo. Próximo. Então, os critérios para uso da PrEP, de acordo com o CDC, então, com essa medida de aprovação da PrEP, o CDC, que é o órgão de controle de doenças nos Estados Unidos, começa a fazer várias recomendações, OMS com várias recomendações para o mundo. Né? Então, é para uma pessoa... isso é do CDC, não é igual em todos os países. A França está fazendo um pouquinho diferente, a Inglaterra um pouquinho diferente. Para pessoas HIV negativas em um relacionamento sexual constante com um parceiro que vive com HIV. Então, casais sorodiscordantes, é indicado. Para um homem gay ou bissexual que teve relações sexuais sem preservativo ou foi diagnosticado com uma DST nos últimos 6 meses, não está em um relacionamento monogâmico com um parceiro que recentemente testou HIV negativo. É um homem heterossexual ou mulher que nem sempre usa preservativo durante as relações sexuais com parceiros sabidamente que estão em risco para o HIV. Por exemplo, parceiros que injetam drogas ou parceiros masculinos bissexuais de sorologia desconhecida para o HIV e não estão em um relacionamento monogâmico ou não se testou HIV negativo. E tem, né, nos últimos 6 meses, são pessoas, né, negativas que nos últimos 6 meses injetaram drogas ou compartilharam agulhas e seringas ou que estiveram num programa de tratamento para uso de drogas. Os estudos entre usuários de drogas, eles tiveram uma proteção, não foi tão elevada quanto para gays e HSH, mas mostrou uma proteção. Então, o CDC resolveu também indicar para pessoas que fazem uso de drogas. Próximo. É uma intervenção custo-efetiva quando direcionada para indivíduos sob maior risco para HIV. Não é para todo mundo. Próximo. Aí, muita coisa na literatura aparece sobre PrEP, nas revistas, né, de grande impacto. Próximo. E aqui também, com muita discussão sobre como melhorar a efetividade da PrEP, né? Aí tem agora no momento agora, várias estratégias, como fórmulas
através de injeções que os indivíduos podem tomar a cada 3 meses, porque o uso diário, às vezes, as pessoas esquecem. Então, estratégias que sejam mais fáceis de atingir a adesão necessária e desejada para que essa medida seja efetiva. E com algumas estratégias para lembrar as pessoas de tomar a medicação, mas aqui estão, né, a forma injetável, mas não esquecer, né, dos microbicidas, dos anéis intravaginais, que são medidas, né, que são intervenções e medidas de prevenção para as mulheres super importantes. Próximo. Também voltados, como eu disse agora, foco em algumas populações, então foco na população gay, HSH, preta, negra, desculpem, nos Estados Unidos, e para jovens, né? E como o Guga falou, a gente está em uma discussão, já foi aprovado um projeto que a gente está envolvido, que é Brasil, Tailândia e África do Sul, para a implementação da PrEP entre jovens de 15 a 19 anos. Então, aqui no Brasil é Salvador, São Paulo e Belo Horizonte. Próximo. E onde a PrEP está disponível e para quem? Então, ela está disponível já para além dos projetos de demonstração nos Estados Unidos e na Malásia. Próximo. E só chamando a atenção para quem, né? Então, aqui no Brasil, e a gente tem, com nossos estudos, inclusive, contribuído, que a prevalência de infecção para o HIV entre gays e outros HSH, ela não é de 10%, esse é o dado oficial, mas é em 14%. Então, mostrando a necessidade de focar nas populações onde a prevalência é elevada, e nessa população, com estudos em 10 cidades brasileiras, foi estimada uma prevalência de 14%, e a gente repete agora estudos. Esse ano, vamos começar a coleta de dados em abril, em 3 populações, como o Guga falou, no sentido de ter dados, né, de monitorar a prevalência de infecção nessas populações sobre risco acrescido para HIV. Próximo. Volte só um pouquinho. Aqui é na população geral. Então, por exemplo, Célia Landman, né, da Fiocruz do Rio de Janeiro, vem fazendo estudos há muito tempo, demonstrando que, para o Brasil, a taxa de prevalência, ou a proporção de infectados pelo HIV na população brasileira de 15 a 49 vem se mantendo nos patamares de 0,5%, 0,6%. Em homens, ela varia de 0,6% a 0,8%, e em mulheres, ela é mais baixa, de 0,4% da população geral brasileira, e a comparação, então, com grupos, isso usuários de crack, usuários de cocaína, injetável e não injetável, e aqui trabalhadoras sexuais, mostrando como é bem maior do que na população geral. Então, as medidas, de fato, têm um sentido de ter um foco em alguns grupos populacionais. Próximo. Há projetos de demonstração da PrEP em vários locais nos Estados Unidos. Eu, ano passado, fui, né, para a Brown University e fiquei durante algumas semanas justamente visitando um projeto de PrEP que faz parte da Brown University. Então, eu ficava lá algumas tardes aprendendo sobre essa nova tecnologia. Próximo. E aqui no Brasil, ele está sendo desenvolvido, chamado PrEP Brasil. As coordenadoras são 2 colegas da Fiocruz do Rio, a Beatriz Gritzen e a Valdileia Veloso. Ele acontece na Fiocruz, Rio de Janeiro, e no centro de referência, em 3 lugares. 2 lugares em São Paulo e um no Rio. No centro de referência para HIV, o CRT de São Paulo, pertence à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e na Universidade de São Paulo. São 500 HSH e mulheres trans com mais de 18 anos com risco acrescido para o HIV. E, esse ano, há uma expansão para Porto Alegre e Manaus. E o medicamento Truvada, né, que não está disponível no Brasil, a Anvisa está finalizando o processo de aprovação. O Truvada foi doado por esse laboratório que produz o Truvada, que é a Gilead.
Próximo. Eu não vou entrar no detalhe aí do PrEP Brasil, do recrutamento, mas depois, quem quiser conversar um pouquinho sobre o processo de recrutamento da PrEP, que é um projeto de demonstração. Quer dizer, o que é um projeto de demonstração? É demonstrar que essa medida poderá ser implementada na rede pública de saúde brasileira quando esse medicamento estiver aprovado pela Anvisa, ter tido a decisão de ser comprado pelo governo brasileiro ou produzido pelo governo brasileiro e ser disponibilizado em alguns centros do Brasil. E, recentemente, né, nós aqui fomos convidados, juntos com Beatriz e a Valdileia, para fazer parte de uma iniciativa de fazer projetos de demonstração em outros locais do Brasil, e é provável que a gente comece, cadê as colegas de Salvador, aqui da Bahia, do Estado, aí, que a gente comece essas discussões para fazer estudos aqui de demonstração em alguns locais da rede pública aqui em Salvador. Próximo. Então, questões de implementação, né, são várias, são inúmeras. Pode ir passando, Bia. Haverá mudança de comportamento, a questão da compensação dos riscos. Haverá desenvolvimento de resistência viral na soroconversão, ou seja, aqueles negativos que virarem positivos durante o uso da PrEP poderão desenvolver resistência a medicamentos. Segurança e longo prazo dessa medicação. Sabemos que os efeitos colaterais são pequenos, mas de curto prazo e a longo prazo, e com anos, serão melhores, serão piores, inexistentes. Melhor via de administração oral injetável. Como alcançar boa adesão? Sem adesão não há proteção. É preciso o uso diário. Quem deve usar a PrEP? Próximo. E as barreiras estruturais que existem, né? Todas as questões de estigma, de discriminação. Nos Estados Unidos houveram vários cartazes extremamente estigmatizantes para pessoas que estavam tentando ou querendo usar a PrEP. Defesa e promoção dos direitos humanos, que hoje, nesse país, ela, né, hoje está tão dado pouca importância, enquanto no passado, se a gente compara com o passado. A qualificação da rede de assistência e cuidado. A rede de assistência está preparada. A gente sabe aqui em Salvador muito bem como há uma dificuldade enorme para a marcação de consulta para pessoas vivendo com HIV ou com diagnósticos recentes. Redução da participação social nas discussões das novas medidas. Há um desconforto entre a sociedade civil organizada e a implementação dessas novas tecnologias, o recuo conservador que está acontecendo no nosso país. Ofertar insumos é importante, mas não é suficiente. Por mais eficazes que sejam, é preciso conhecimento, é preciso aceitação, é preciso acesso, é preciso organização da rede, é preciso adesão, é preciso combate de estigma e discriminação, é preciso informação. Então, muito além de apenas ofertar insumos. Próximo. Mas há toda uma criatividade também que observamos, né? Como criar demanda para os testes, combatendo o estigma. Descolados se testam, a hora é agora, né? E com outras formas, como eu relatei a vocês, de testagens, para além do que existe no serviço de saúde. Próximo. E testes realizados por pessoas da e na comunidade. Isso está sendo muito usado na França. Essa é a ministra da Saúde francesa, e sendo testada na rua por um jovem, eu diria, né? Eu, do meu lado aqui, chamaria de jovem. Um jovem, muito jovem. Não. Testando a ministra na rua, né? Mas ele é de uma organização da sociedade civil. Próximo. E, né, testar nos deixa mais fortes, né? Nós fazemos o teste, toda uma mobilização, como foi feito muito marketing
para o uso do preservativo, agora um marketing interessante para ampliar, para chamar a atenção das pessoas sobre a testagem para o HIV, porque começa com a testagem. Não é? Próximo. No sentido do serviço de saúde. Né? O combate à discriminação, o estigma, a visibilidade de várias populações, né? Interação na sociedade de uma forma tranquila, e isso também nós estamos vendo aí. Por um lado, tem toda uma radicalização do preconceito, do estigma, mas há iniciativas também muito interessantes. Próximo. E as intervenções estruturais? Então, as evidências nas intervenções estruturais existem, mas não são tão... à medida, a gente discute isso. Talvez a medida não seja por ensaios clínicos randomizados ou ensaios comunitários randomizados. Mas, se vocês lembram da troca de agulhas e seringas para usuários de drogas injetáveis, isso começou na Austrália, lá atrás. Aqui no Brasil houve toda uma celeuma, né? De vários setores que não aceitavam isso. O 100% de uso de preservativos na Tailândia durante um tempo, políticas de suporte, apoio financeiro para comunidades de HSH e UDI na Austrália, alojamento para usuários de drogas injetáveis, algumas iniciativas socioculturais, como solidariedade entre trabalhadores sexuais na República Dominicana, empoderamento de trabalhadoras sexuais na Índia, mobilização nacional em Uganda, no sentido de, realmente, Uganda tinha níveis altíssimos de HIV, tem índices de violência sexual, principalmente para meninas jovens, absurdos, então foi feita toda uma mobilização, a questão das desigualdades sexuais na África do Sul, intervenções econômicas, há algum projetos, tem um projeto lindo na Índia, aqui no sentido de... via emprego, hoje há o Transcidadania em São Paulo, onde se oferece um salário mínimo para travestis e mulheres transexuais para fazer um treinamento quase de um ano, em torno de 8 meses, e depois com a possibilidade de se fazer relações com várias indústrias, com vários locais de empregabilidade para essas pessoas. Mas, como eu disse, as evidências não são naqueles padrões e naqueles percentuais que são dados pelos estudos mais conhecidos de demonstrar evidência, efetividade e eficácia. Próximo. E temos todas essas questões, né, permeando tudo isso aí. Esse foi um estudo de opinião que foi feito em vários países sobre o grau de como a homossexualidade é aceita pela sociedade. Então, vocês estão vendo quanto mais clarinho, menos aceitável nos vários países do mundo. Então, a homofobia está presente de forma mais contundente em outros países, mas ela influencia muito as questões da prevenção e do acesso a serviços em HIV/AIDS. Próximo. Hein? Com certeza. E olha aqui, na África, né? Na Ásia. Próximo. E a criminalização, né, de pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Né? Então, isso existe em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, apesar de não ser crime, mas nós o tempo todo lemos sobre homicídios que acontecem em várias populações. Né? Próximo. O estigma estrutural é muito forte, né? Quando temos que falar sobre medidas de prevenção, barreiras ao serviço de saúde, o estigma vem sendo muito estudado. Um doutorando nosso está estudando isso, não está aqui hoje, para minha surpresa, que é Laio Magno. O doutorado dele é sobre estigma na população LGBT. E essa pesquisa sobre mortalidade geral e sobrevida, e comparando o índice de estigma estrutural por área residencial nos Estados Unidos, mostrando que áreas onde o estigma estrutural foi alto, o tempo de sobrevida, ou seja, a mortalidade é muito maior. Hein?
pesquisador aqui, ele tem, na verdade, um indicador com vários componentes: educação, acesso a serviço, o que as pessoas pensam, né, sobre estigma. Ele criou um índice e ele, na verdade, dividiu áreas dos Estados Unidos e chamou de índice. É muito bom, depois, se vocês quiserem, eu tenho esse artigo, porque lá eu estou trabalhando com isso, e a gente ficou atrás de indicadores de estigma, e, através do que ele chama de estigma estrutural em regiões dos Estados Unidos, ele pôde ver a associação. Claro que é um estudo ecológico, né, guardado aí essas questões, mas é muito interessante porque mostra essa tendência de locais com maior estigma, a mortalidade é maior. Próximo. E a agenda para a prevenção, né? Estou quase acabando. Combinar intervenções, então, se combina com quem? Entre as pessoas e o serviço de saúde, entre as pessoas e a família, entre as pessoas e os parceiros. O que é essa tão falada prevenção combinada ou combinação de intervenções? Intervenções focadas no contexto local, isso é importante. Usar tecnologias que já existem, né, e combinar, e usar todo o conhecimento das comunidades, levar o conhecimento das comunidades em consideração, muito importante. A questão dessas novas intervenções biomédicas e essa chamada a imunização, né, que se diz que a geração de jovens que não passaram pelos anos mais duros, né, da epidemia de AIDS e que hoje encaram o HIV/AIDS como algo muito diferente do que foi encarado, interpretado no passado. Próximo. Dilemas, né? Preservativo, ainda há espaço. E quem não gosta do preservativo? Como era o sexo seguro? Enorme ênfase nas tecnologias médicas. E onde fica o sexo, o prazer? Onde andam essas questões? E as cenas cotidianas? A prevenção deve dialogar com as práticas e o cotidiano das pessoas, e eu vou deixar meu colega Luiz Augusto depois falar sobre isso, ele gosta muito das cenas cotidianas, dessa ideia das cenas cotidianas, e pensar nisso quando se pensa, né, tecnologias de prevenção. As campanhas informativas, elas existem? Onde estão? Os programas de educação sexual nas escolas? Próximo. A ideia do sexo seguro não era só o uso do preservativo, era evitar o sexo anal de imediato na comunidade gay, estou falando de uma comunidade, era erotizar outras partes do corpo, continuar a vida de forma prazerosa, valorizando o sexo e o prazer de outra forma, apesar da AIDS. Prática de grupos da comunidade. Era a lógica do cuidado de si mesmo e dos pares, algo mais comunitário, mais solidário. Agora as abordagens são mais individualistas, fomentadas pelos vários programas de prevenção no mundo, e como se o tratamento fosse, hoje, resolver as várias questões e o enfoque no indivíduo. Se o indivíduo não adere ao tratamento, ele não vai atingir uma supressão viral. Se ele não adere à PrEP, ele não vai continuar sendo negativo, né? Próximo. E aí essa ideia, né, que a prevenção do HIV, né, requer uma série de intervenções, né, e pensar essa prevenção combinada e as abordagens multidisciplinares é um grande desafio, mas temos que pensar de uma forma mais abrangente, não apenas com foco em tecnologias biomédicas. Próximo. E aqui, terminando, né, eu gosto muito do Herbert Daniel, que diz: há uma coisa dentro de mim, contagiosa e mortal, perigosíssima, chamada vida, lateja como desafio. Próximo.